Muito obrigada pela palavra, Sr. Presidente. O que eu tenho a dizer é que já dizia Cícero que não saber o que aconteceu antes do nascimento será a mesma coisa do que permanecer criança para sempre. Nas palavras do nosso Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, os atos de vandalismo verificados resumem-se a demonstrações de ignorância e imbecilidade. E permitam-me acrescentar falta de civismo e respeito pelo património público, para além do património histórico. A luta contra o racismo é uma causa nobre e deve ser feita, mas não à custa da destruição de património ou vandalização do mesmo. Nem património privado, nem património público. E a história também é património. Imitar comportamentos negativos que se têm visto por todo o mundo na sequência dos protestos antirracistas faz perder a força de qualquer luta, principalmente quando envoltos em ignorância. Os protestos que têm vindo a ser verificados em que se mutilam, vandalizam ou destroem estátuas de figuras históricas não são só uma ação de contrafactual histórico e uma tentativa de reescrever a história. É a expressão mais idiota da falácia de Parménides e a demonstração da profunda ignorância que graça algumas franjas da sociedade. Talvez alguma coisa esteja errada no ensino para estes agirem sem qualquer conhecimento de história ou de cidadania. Mas há certamente maldade nestas ações e, igualmente, cobardia, porque fazem isto sem dar a cara e se escondem como vândalos repugnantes. Quando alguém luta por uma causa, dá a cara, porque acredita nela, porque quer fazer ouvir a sua voz. Não é destruindo o património de forma subreptícia ou tentando apagar ou reescrever a história. O movimento antirracismo perdeu aqui uma boa oportunidade de arranjar um verdadeiro símbolo para a sua causa. Padre António Vieira não foi um colonizador nem um esclavagista. Pelo contrário, é bastante conhecido o seu trabalho na defesa dos índios, que o chamavam Pai Açu, que quer dizer na língua indígena tupi, grande pai. Era contrário à escravatura e à distinção entre cristãos novos e cristãos velhos. Era, na terminologia atual, uma pessoa extremamente humanista e tolerante. Chegou a ser preso pela Inquisição, afrontando-a, mantendo as suas ideias, divulgando-as por escrito ou nos seus famosos sermões. Ele próprio, um mestiço de avó negra e mãe judia, conforme se acreditava à época, poderia servir como símbolo desta luta antirracista. Mas não, a ignorância tem, infelizmente, um peso maior nessa parte da população do que o discernimento e o bom senso. Bom senso e agilidade teve o Presidente da Câmara de Lisboa, Fernando Medina, ao mandar limpar a estátua imediatamente, devolvendo-lhe a dignidade. Esteve muitíssimo bem e honra lhe seja feita. Mas estes sinais são reveladores de algo para além de uma profunda incultura e incivilidade. É revelador de uma nova luta, de uma franja extremista da sociedade que vê agora na luta de raças e no reescrever da história a luta de classes que antes fomentavam. É um dominar do passado, quase que tentando obrigar-nos a pedir desculpa por atos que os nossos antepassados cometeram. É quase o que George Orwell descrevia nas suas obras. Abomino o racismo, como abomino o preconceito, como abomino a intolerância, mas também abomino a estupidez, a violência, a falta de respeito pela história e pelo património. E acho que todos nós que aqui estamos e que temos o dever de lutar pelo respeito ao património da cidade de Lisboa e pelos direitos dos cidadãos, devemos repudiar atitudes desta natureza. Porque a mais válida luta, quando envolve ilegalidades e más condutas, falta de civismo e de respeito pela integridade da propriedade, património e pela história, não só é uma luta que perde força, como pior, perde a sua razão porque se afasta do seu foco. E nunca, em momento algum, eu irei deixar que alguém me obrigue a ter vergonha ou a não respeitar a história de Portugal e daqueles que o construíram. Disse.